A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a este nosso espaço de comunhão e fé. Hoje, quero convidá-los a refletir sobre uma questão que pulsa no coração de todo cristão. Como podemos, em meio a um mundo tão complexo e cheio de desafios, viver uma vida de verdadeira obediência e fé? Esta não é uma pergunta com respostas fáceis, mas é uma busca essencial. Muitas vezes, a jornada da fé pode parecer uma subida íngreme. Somos bombardeados por dúvidas, distrações e pelas exigências do dia a dia que tentam desviar nosso foco do que é eterno. A obediência a Deus pode parecer um conceito distante, quase inatingível, reservado para gigantes espirituais. Mas a verdade é que ela se constrói nas pequenas decisões diárias, nos momentos em que escolhemos confiar. Neste encontro, nosso objetivo não é apresentar uma fórmula mágica ou uma lista de regras a serem cumpridas. Pelo contrário, vamos juntos mergulhar na palavra para encontrar encorajamento e direção. Queremos redescobrir que a obediência não nasce da obrigação, mas de um relacionamento de amor e confiança com o nosso Criador, que nos conhece profundamente e deseja o melhor para cada um de nós. Se você já se sentiu fraco, inadequado ou perdido nessa caminhada, saiba que este sentimento é parte da experiência humana. A beleza do Evangelho é que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa capacidade de obedecer e de crer não se origina em nossa própria determinação, mas em uma fonte inesgotável de graça e poder que nos é oferecida gratuitamente por Deus. É justamente nesse ponto de reconhecimento da nossa fraqueza que a verdadeira força se manifesta. A nossa jornada de fé e obediência não se firma em areia movediça, mas sobre uma rocha sólida. Essa rocha é a verdade imutável da palavra de Deus, que nos guia, sustenta e nos revela o caráter daquele a quem servimos. É nela que encontramos o fundamento para cada passo. Essa verdade fundamental, essa rocha sobre a qual construímos nossa vida, é claramente iluminada na carta de Tiago. O apóstolo, escrevendo para cristãos dispersos e enfrentando diversas provações, nos oferece uma perspectiva transformadora sobre a relação intrínseca entre crer e agir. Ele nos desafia a examinar a natureza da nossa fé, mostrando que a crença genuína nunca é estática ou meramente intelectual, mas sim dinâmica. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, lemos uma declaração poderosa e direta. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. As obras aqui não são atos para ganhar a salvação, mas a evidência natural e inevitável de uma fé viva. São os frutos que brotam de uma árvore saudável. A obediência é a resposta do coração que verdadeiramente confia em Deus. Pense nisso como a diferença entre admirar um mapa e de fato iniciar a viagem. A fé é o que nos faz acreditar que o destino é real e vale a pena, enquanto a obediência é o ato de dar o primeiro passo de seguir o caminho traçado no mapa, confiando que ele nos levará ao lugar certo. Uma fé sem essa ação é apenas uma concordância vazia. Essa ideia ecoa por toda a Escritura, inclusive nas palavras do próprio Jesus. Ao final do Sermão do Monte, ele compara aquele que ouve suas palavras e as pratica a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A obediência, portanto, é o ato de construir nossa vida sobre o fundamento seguro dos ensinamentos de Cristo, preparando-nos para resistir às tempestades inevitáveis da vida. Contudo, compreender essa verdade bíblica é apenas o começo. A grande questão que ecoa em nossas almas é: como traduzir esse conhecimento em uma prática diária? Como mobilizar nossa fé quando o medo, a incerteza e as dificuldades da vida real se levantam diante de nós como muralhas aparentemente intransponíveis? É nesse ponto que a teoria encontra o desafio da nossa humanidade.
É nessa transição do saber para o fazer que encontramos nossas maiores lutas. Todos nós conhecemos o abismo que por vezes se abre entre a intenção de obedecer e a ação concreta. O medo do desconhecido, o receio de abandonar nossa zona de conforto ou a preocupação com a opinião dos outros podem paralisar nossa fé, transformando-a em uma convicção inerte que não produz vida nem movimento. Frequentemente, essa hesitação é alimentada pela dúvida. Perguntas como: será que ouvi a voz de Deus corretamente? Ou eu realmente tenho a capacidade de fazer o que Ele pede? Ecoam em nossa mente. É crucial entender que essas perguntas não são um sinal de falta de fé, mas uma expressão da nossa humanidade. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar apesar dela. Além disso, enfrentamos o cansaço de uma batalha espiritual constante. Viver de forma contracultural, em obediência a princípios que o mundo ignora, exige uma energia que nem sempre sentimos ter. A desobediência, muitas vezes, não é um ato de rebeldia deliberada, mas o resultado de um esgotamento espiritual, quando simplesmente parece mais fácil seguir o fluxo das circunstâncias e das pressões externas do que resistir. A chave para superar esses obstáculos está em reajustar nossa perspectiva sobre a obediência. Ela não é um teste para medir nosso valor ou um sistema de méritos para alcançar o favor de Deus. A obediência cristã é, em sua essência, uma resposta de amor. É o gesto de um filho que confia plenamente na sabedoria e no amor de seu pai, mesmo quando não compreende todos os seus caminhos. Quando reconhecemos que nossa obediência é uma expressão de relacionamento e não de performance, a pressão diminui. É nesse lugar de vulnerabilidade, admitindo nossas fraquezas e medos, que abrimos espaço para a intervenção divina. E é exatamente neste ponto que somos convidados a levar nossas lutas, nosso cansaço e nossas dúvidas àquele que pode nos fortalecer através da oração. Vamos, neste momento, nos unir em espírito de oração. Feche seus olhos onde quer que esteja e eleve seu coração a Deus. Pai Celestial, nós nos achegamos à Tua presença com humildade, reconhecendo a Tua soberania e a nossa completa dependência de Ti. Agradecemos pelo Teu amor infinito e pela Tua graça que nos alcança e nos sustenta a cada novo dia que se inicia. Senhor, nós confessamos diante de Ti as nossas dificuldades em viver uma vida de obediência plena. Perdoa-nos pelas vezes em que a nossa fé vacilou, em que o medo falou mais alto que a Tua voz e em que escolhemos o caminho mais fácil em vez do Teu caminho. Perdoa-nos pelo cansaço que nos leva à inércia e pela autossuficiência que nos impede de confiar. Pedimos, Espírito Santo, que sondes os nossos corações e renoves em nós o desejo sincero de agradar a Deus. Dá-nos uma fé que não seja apenas um sentimento, mas uma convicção profunda que se traduza em ações. Que a nossa obediência não seja um fardo pesado, mas uma resposta alegre e voluntária, fruto de um coração que transborda de gratidão e amor por Ti. Oramos por cada pessoa que se sente fraca, confusa ou desanimada em sua caminhada. Fortalece os joelhos cansados, clareia as mentes confusas com a Tua verdade e enche de esperança os corações abatidos. Capacita-nos, ó Deus, a sermos fiéis nas pequenas e nas grandes coisas, para que nossas vidas possam ser um testemunho vivo do Teu poder transformador para o mundo. Nós entregamos a Ti a nossa vontade, os nossos planos e o nosso futuro, confiando que os Teus caminhos são mais altos e melhores que os nossos. Descansamos não na força do nosso braço, mas na fidelidade das Tuas promessas eternas. É com base nessa rocha inabalável que ousamos agora declarar a Tua verdade e o Teu poder sobre cada área de nossas vidas. Com a nossa fé ancorada na certeza da Tua palavra, nós declaramos que não somos guiados pelo acaso, mas pela mão soberana de um Deus que nos ama.
Declaramos que a obediência não é um caminho de perda, mas o portal para a vida abundante que Cristo prometeu àqueles que o seguem. A nossa jornada é sustentada pela tua fidelidade, que nunca falha e nunca nos abandona. Nós nos apegamos à promessa de Filipenses 4:13 e declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Este tudo não significa ausência de dificuldades, mas a capacidade sobrenatural de perseverar, de obedecer e de glorificar a Deus em meio a qualquer circunstância, pois a força não vem de nós, mas de Cristo que habita em nós. Declaramos a verdade de Provérbios 3, 5, 6 sobre as nossas decisões. Confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Reconhecemos a tua soberania em todos os nossos caminhos e cremos que tu endireitarás as nossas veredas, guiando cada passo de nossa jornada de fé e de obediência com a tua sabedoria infinita e perfeita. Afirmamos que cada ato de obediência, por menor que pareça aos olhos humanos, é um ato de adoração que agrada o coração de Deus. Declaramos que a nossa identidade não está em nossos acertos ou falhas, mas em nossa posição como filhos amados, a quem Deus capacita e aperfeiçoa dia após dia, moldando nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que estas declarações de fé não sejam apenas palavras que se perdem no ar, mas que se enraizem profundamente em nossa alma. Que elas se tornem o combustível para uma vida de coragem, a luz que dissipa as sombras da dúvida e o alicerce firme sobre o qual construímos uma existência de propósito. Fé ativa e obediência que glorifica o nome do nosso Senhor. E agora receba esta bênção sobre a sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Saia deste nosso momento de comunhão sentindo-se encorajado e renovado. Que o desafio da obediência não se apresente como um peso esmagador, mas como um glorioso convite para uma parceria diária com o Espírito Santo. Lembre-se de que cada novo dia é uma oportunidade para dar um pequeno passo de fé, confiando que Deus está contigo em cada detalhe da sua jornada. Tenha sempre em mente que servimos a um Deus de graça, que conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele não busca em nós uma performance perfeita, mas sim um coração quebrantado, um espírito contrito e uma disposição sincera para segui-lo. A jornada da fé é um processo, e Ele é paciente e fiel para completar a boa obra que começou. Que a sua força seja renovada como a da águia, permitindo que você voe acima das circunstâncias adversas. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho, trazendo clareza em momentos de indecisão. E que em tudo você possa sentir a alegria profunda que vem de uma vida rendida à vontade do Pai. Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de encorajamento. Deixe um comentário partilhando como você busca viver essa fé obediente no seu dia a dia. Vamos nos fortalecer mutuamente nesta caminhada. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.